Olá, meu querido e amado irmão, bem-vindo a mais um culto da Congregação Evangélica Luterana Bom Jesus de Sorriso. Neste final de semana teremos um culto diferente. Nós não teremos o culto deste final de semana, mas nós teremos o culto da quarta-feira de cinzas. E nós queremos que você então aí da sua casa possa aproveitar este que é um culto especial. É um culto onde a mensagem de Deus, neste período onde nós iniciamos a quaresma, virá a você para te alimentar e mostrar que mesmo que seja um período de reflexão, de arrependimento, é um período onde nós temos que viver a alegria constante de Cristo em nosso viver. Que Deus possa abençoar você, que Deus assim nos guarde. Amém. Tal como estou, tão pecador, confiando em teu divino amor. A teu convite chego aqui, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me inclino ao mal do meu estado natural. A pura imagem eu perdi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, eu busco a paz, desgraça e medo mal me traz. Em árduas lutas me afligi, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me acolherás e a remissão concederás, pois ao teu sangue recorri, Cordeiro Santo, venho a ti. Tal como estou, me salvarei, na tua graça esperarei, a tua bênção recebi, Cordeiro Santo, venho a ti. Nós vamos iniciar este nosso momento de culto, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, o Deus triuno que nos criou do pó da terra e que das cinzas da morte nos ressuscitará e dará uma vida gloriosa na eternidade. Amém. A leitura bíblica para o nosso culto está na segunda carta de Paulo aos Coríntios. A leitura começa no capítulo 5, versículo 20 e se estende até o capítulo 6, versículo 10. E o texto bíblico então nos diz assim: Em nome de Cristo nós pedimos a vocês que deixem que Deus os transforme de inimigos em amigos dele. Em Cristo não havia pecado, mas Deus colocou sobre Cristo a culpa dos nossos pecados para que nós, em união com ele, vivamos de acordo com a vontade de Deus. Portanto, nós, como companheiros de trabalho no serviço de Deus, pedimos o seguinte: não deixem que fique sem proveito a graça de Deus, a qual vocês receberam. Escutem o que Deus diz. Quando chegou o tempo de mostrar a minha bondade, eu atendi o seu pedido e o socorri quando chegou o dia da salvação. Escutem, este é o tempo em que Deus mostra a sua bondade. Hoje é o dia de ser salvo. Não queremos que alguém ache defeito no nosso trabalho e por isso fazemos o possível para não atrapalhar ninguém. Pelo contrário, tudo mostramos que somos servos de Deus, suportando com muita paciência as aflições, os sofrimentos e as dificuldades. Temos sido chicoteados, presos e agredidos nas agitações populares. Temos trabalhado demais. Temos ficado sem dormir e sem comer. Por meio da nossa pureza, conhecimento, paciência e delicadeza,
mostramos que somos servos de Deus. Por meio do Espírito Santo, temos mostrado isso pelo nosso amor verdadeiro, pela mensagem da verdade e pelo poder de Deus. Por vivermos em obediência à vontade de Deus, temos as armas que usamos tanto para atacar como para nos defender. Somos elogiados e caluniados, alguns nos insultam, outros falam bem de nós. Somos tratados como mentirosos, mas falamos a verdade. Somos tratados como desconhecidos, embora sejamos bem conhecidos de todos. Somos tratados como se estivéssemos mortos, mas, como vocês estão vendo, continuamos vivos. Temos sido castigados, mas não fomos mortos. Às vezes ficamos tristes, outras vezes ficamos alegres. Parecemos pobres, mas enriquecemos muitas pessoas. Parece que não temos nada, mas na verdade possuímos tudo. Até aqui a leitura da Epístola Palavras de Nosso Deus. Amém.
Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos. Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. O qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. E ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras e subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E virá em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica. Confesso um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vinda do mundo vindouro. Amém. Pobre homem cheio de pecado, estou, ó Deus, perante ti. Comigo, ó Deus, meu Deus amado, não entres em juízo aqui. Tem compaixão de mim na minha perdição. Sinceramente me arrependo de minha grande transgressão. A tua graça é que me prendo em verdadeira contrição. Tem compaixão de mim na minha perdição. Inclina-me, ó Deus amado, teu coração
O apóstolo Paulo nos diz na segunda carta aos Coríntios, capítulo 6, no versículo 10, entristecidos, mas sempre alegres. Um mês atrás, nós tivemos o início da Epifania, que é um período muito alegre, assim como são alegres os outros períodos do ano da igreja, Advento, Natal, Pentecostes, Páscoa. Agora é o momento em que a alegria se vai e inicia a Quaresma. É quarta-feira de cinzas quando nós estamos preparando esse material. Vocês estão prontos para viverem 40 dias de reflexão sobre o nosso pecado? 40 dias de reflexão sobre o sofrimento de Cristo? 40 dias de reflexão a respeito do nosso arrependimento? 40 dias de tristeza? De lamento, 40 dias de Kyrie eleison, Senhor, tem piedade de nós, sem aleluias, que nós costumamos não cantar nos cultos durante a Quaresma. Vocês estão preparados para os próximos 40 dias, sem contar os domingos, sentados sobre cinzas? A Quaresma é um período em que está associado a ela uma série de questões negativas. Ela é um período triste, porque as reflexões que nós fazemos neste período costumam ser mais pesadas. Os hinos que nós costumamos cantar costumam ser em tom menor, hinos pesados, sem alegria, sem animação. Eu tenho até me surpreendido com a quantidade de gente que tem me dito que gosta da Quaresma. Talvez isso mostre o quanto pessoas gostem da melancolia, mesmo em um tempo em que a nossa tendência é dizer, vamos nos alegrar, deixa essa tristeza para lá, manda essa tristeza embora, como diz uma música. Especialmente nesse contexto de negação da tristeza em que nós vivemos, a Quaresma nos propõe um período em que nós temos a permissão de nos sentirmos tristes. Alegria é ouro e tristeza é esterco para a nossa cultura. Quando algo parece que está indo mal, logo aparece alguém nos dizendo para que a gente não fique triste, que as coisas logo vão melhorar. Mesmo que muitas vezes isso seja uma mentira descarada. A gente fica triste quando as coisas não saem como a gente esperava, a não ser durante a Quaresma. Começando hoje. Por 40 dias a tristeza não está presente, não porque algo deu errado para a igreja cristã. A tristeza tem, diz o apóstolo Paulo, um espaço para o povo de Deus e ela não deveria ser indesejada. A tristeza não é apenas previsível na vida do cristão, ela também é aceitável e esperada. Talvez você tenha perdido essa informação em meio de tantas outras que o apóstolo Paulo nos dá na segunda carta aos Coríntios, a respeito do ministério, do Evangelho e a respeito da vida de todo aquele que segue a Jesus. Em meio a essa descrição, Paulo afirma, entristecidos, mas sempre alegres. Essa é uma clara, simples e bonita descrição da vida cristã. Entristecidos, mas sempre alegres. Paulo não está descrevendo uma situação hipotética. Ele não está dizendo que na vida cristã a gente pode ocasionalmente ser entristecido. Mas, na verdade, a gente sempre é alegre. Ele não está dizendo que de vez em quando a gente fica triste, mas mesmo assim estamos alegres. As duas partes do texto estão unidas como em uma tensão contemporânea. Uma tensão acontece quando existe uma força puxando para cada lado. Aí temos uma tensão. E essa é uma das tensões da fé cristã, como lei e evangelho, justo e pecador, já e ainda não, tristeza e alegria. Tristes o tempo todo e alegres o tempo todo. Os dois, sempre e ao mesmo tempo. Isso significa que para o cristão a tristeza não é um aborrecimento, nem um estado temporário que logo vai ser aliviado. A tristeza não é um problema a ser resolvido
Pelo contrário, é uma das normas da vida cristã. E claro que a maior parte dos cristãos nunca pensou a respeito disso, mas é o que Paulo está nos dizendo. Nós não somos cobrados por Deus quando nos entristecemos, como se a tristeza fosse um pecado. Cristianismo e otimismo não são necessariamente sinônimos. É preciso que nós refletamos a respeito do nosso pecado. É preciso que nós reflitamos a respeito do sofrimento de Cristo. É preciso que nós reflitamos a respeito do nosso arrependimento. Tudo isso nos traz tristeza. E essa tristeza vai nos acompanhar para o resto da nossa vida, porque nós vamos, volta e meia, constantemente, precisar refletir sobre o nosso pecado, sem o qual nós não temos o perdão. É preciso que nós constantemente reflitamos sobre o sofrimento de Cristo. É preciso que nós, volta e meia, reflitamos a respeito do arrependimento, para o qual o Espírito Santo nos conduz. Você não é o membro, você não é o marido, você não é a esposa, você não é o filho, você não é o pai, você não é a mãe, você não é o estudante ou o profissional que você deveria ser. E isso entristece a Deus. E isso entristece o teu próximo. E isso entristece a você mesmo. Além disso, você está morrendo. Mais cedo ou mais tarde, isso vai acontecer. É isso que nós costumamos dizer em todo culto de quarta-feira de cinzas. Você é pó e vai voltar a ser pó outra vez. Como dói. Especialmente quando a gente perde algum ente querido e a gente vê que isso é verdade mesmo e que a palavra de Deus se comprova na nossa vida. E vai chegar a tua vez, vai chegar a minha vez. Tristeza? É claro. Como não? Não poderia ser diferente. E essa é uma descrição da vida cristã. Só que isso não tem a ver com um momento de tristeza por causa de alguma injustiça que aconteceu a você. Você vai morrer e isso é justo. É o que você merece por ser pecador. É também o que eu mereço. E essa tristeza tem a ver com o fato de que as coisas não são como deveriam ser. Essa era a tristeza que Jesus carregava. E quanto mais você conhece o seu Criador e o seu Deus, mais você conhece o Criador desse plano, maior a tristeza. Não é assim? Quando a gente percebe injustiças e sofrimento na vida de pessoas que a gente gosta tanto, pessoas tão boas, quanto mais a gente conhece a bondade dessas pessoas, mais tristeza a gente sente pela dor delas. A quarta-feira de cinzas esfrega essa realidade na nossa cara. Uma das coisas mais tristes que eu fiz no meu ministério e continuo fazendo, costuma ser feito no culto de quarta-feira de cinzas. E a gente repete isso a cada ano. Pastores desenham cruzes com cinzas na fronte dos seus membros da congregação. E lembram eles com as palavras: você veio do pó e vai voltar a ser pó. Você vai morrer. É inevitável. É só uma questão de tempo. E cada um que se aproxima do pastor, o pastor diz: lembra? Você vai virar pó. Próximo, lembra? Você vai virar pó. O mesmo vale para mim. O mesmo vale para os meus queridos. O mesmo vale para os maiores heróis do povo de Deus na sua história. Lembra? Moisés vai virar pó. Lembra Pedro, Tiago, discípulos de Jesus? Você vai virar pó. Que afirmação trágica, ao mesmo tempo que afirmação verdadeira. Corações despedaçados não são exceção. E você não foge por isso da tristeza, você a encara. Você a vivencia. Ela é real. A tristeza, assim como as cinzas, é algo que suja tudo. Permeia o que quer que a gente mexa, quando mexe nas cinzas também. Experimenta mexer em cinzas e depois encostar em alguém querido. Experimenta mexer em cinzas e depois ir dormir, para ver como é que fica a sua cama. Entristecidos, diz o apóstolo Paulo, mas sempre alegres.
A alegria do cristão também permeia tudo aquilo que o cristão encosta, tudo aquilo com que ele se relaciona. Mas da alegria a gente costuma falar com mais frequência. Ela se encaixa melhor na ideia, na maneira de pensar de forma positiva, como o nosso mundo acha que deve ser. Mas os cristãos não precisam se questionar quando estão entristecidos. Nós somos diferentes daquilo que as pessoas pensam por aí. A gente não precisa superar a tristeza. Nós não precisamos fazer de tudo para que ela desapareça. Não precisamos oscilar entre alegria e tristeza, dependendo das circunstâncias que a gente vive. Não. Você vive em tristeza, sempre. Você vive também em alegria, sempre. E você faz isso porque você sabe que a sua vida não termina nas cinzas e no pó. Aquele que nos chama das cinzas não foi reduzido às cinzas. Você que confia nele, Jesus, não permanecerá nas cinzas. A Páscoa, que é o final da Quaresma, é aquilo que muda tudo. Então, será o fim da tristeza. Esta é a promessa de Cristo. Essa é a nossa esperança. Então, a nossa realidade será apenas de alegria lá no céu, depois que Cristo voltar. Enquanto isso, entristecidos, sempre. Alegres, sempre. Hoje, ainda precisamos lembrar que retornaremos ao pó e às cinzas. Por isso, não rejeite a realidade atual. Administre essa realidade. Você sabe que as cinzas e as tristezas não durarão para sempre. Quando Jesus retornar, então viveremos sempre alegres, em uma realidade sem tristeza. Uma realidade em que a tristeza não poderá mais nos tocar, não poderá mais fazer da nossa vida infeliz. Essa realidade Jesus já conquistou para nós. Por isso, entristecidos, nós continuamos também alegres, olhando para a obra de Cristo, na esperança de que esse dia chegue logo. Que Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Amém. Amados irmãos, neste culto de quarta-feira de cinzas, nós lembramos a transitoriedade da nossa vida. Eu estou aqui com a liturgia de sepultamento aberta e na liturgia nós lemos: nasci nu, sem nada e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. E nós também temos que lembrar que aquilo que veio da terra será devolvido à terra. Aquilo que veio das cinzas, nós vamos devolver às cinzas. E aquilo que era pó, nós vamos devolver ao pó. Todos nós temos o dever, como cristãos, de sermos participantes do reino de Deus enquanto estivermos aqui nesse mundo. A nossa vida é breve, a nossa vida passa. E as cinzas, elas são impostas sobre nossas cabeças na forma de cruz, para lembrarmos que nós somos como um sopro, nós somos como uma flor que desabrocha e logo passa. Mas a cruz que fica em nossas testas é para nos lembrar da obra do Salvador, para lembrarmos daquilo que o nosso batismo nos traz, para lembrar da perfeição da obra da cruz, da morte e ressurreição de nosso Salvador. Dessa forma, como cristãos, nós queremos lembrar dessa transitoriedade e saber que nós nada levaremos deste mundo. E é por isso que nós devemos usar das bênçãos que o Senhor nos concede para também manter o seu reino. E nós temos a obrigatoriedade, como cristãos, de fazer com que a palavra possa ser levada adiante. Dessa forma, o Senhor nos abençoa com o sustento. E é do nosso sustento que nós queremos então tirar uma parte e dedicar de coração sincero e agradecido ao nosso Deus, como uma oferta de gratidão, para que essa palavra continue a ser anunciada. E nós lembramos que mesmo que você esteja em casa, você tem a oportunidade de cumprir com o seu dever e de desfrutar deste privilégio que o Senhor dá à sua igreja, de ser um participante, um ofertante em seu reino. Você pode procurar o nosso tesoureiro, você pode fazer um depósito, uma transferência bancária e você pode assim contribuir para que a Congregação Bom Jesus continue a levar o Evangelho a outras pessoas. Que Deus abençoe o ofertar de cada cristão. Amém.
assim amou, que o Filho amado nos mandou. Quem nele crer de coração terá eterna salvação. Nós, o Verbo se humanou, nossa esperança se tornou. Quem nele fundamenta a fé, em firme rocha põe o pé. Não quero divinal amor, a perdição do pecador. O Salvador nos vem livrar e nos possa molestar. Com a palavra do Senhor, o Espírito Consolador nos traz a remissão do quem e a vida eterna lá do além. Consola-te, pois Cristo Deus te lava dos pecados teus, justiça plena preparou e no batismo nos legou. Na enfermidade, morte e cruz, relembra meu Senhor Jesus, minha alma aflita de curar, e nisso devo me fiar. Cantemos glória ao Salvador, ao Pai, ao Santo Ensinador. Renamos ao triuno Deus, louvor eterno lá nos céus. Onipotente Deus e misericordioso Pai, nós que somos pó e cinza, miseráveis pecadores, chegamos humildemente à Tua presença a fim de suplicar arrependidos a Tua graça, Teu amor, Tua misericórdia, e pedir que tenhas piedade de nós, que diariamente Te ofendemos com o nosso pensar, com o nosso falar, com o nosso agir. Ó Senhor Jesus Cristo, purifica-nos de todos os pecados por meio do Teu santo e precioso sangue que foi vertido na cruz do Calvário. Torna-nos, Senhor, mais brancos do que a neve. Ó Deus Espírito Santo, console, ilumine e santifique a cada um de nós por meio da pregação de Tua palavra, e assim nos conserve na verdadeira fé em Cristo, o nosso Salvador. Te suplicamos, Senhor, que Tu governes e dirijas a Tua Igreja com todos os Teus pastores, com os professores, com as lideranças, a fim de que, como Igreja, sejamos preservados na pura doutrina da Tua palavra salvadora, a fim de que Teu Espírito Santo possa habitar e agir em nossos corações, fortalecer a nossa fraca fé, aumentar o nosso amor a Ti e ao nosso próximo. Ilumina, Senhor, santifica-nos, para que possamos cooperar na proclamação do Teu Evangelho e fazer com que essa palavra chegue a muitas pessoas e estes cheguem ao pleno conhecimento da verdade e possam ser feitos filhos de Deus Pai, herdeiros da vida eterna. Rogamos ainda, Senhor, que concedas a Tua graça à nossa Igreja Evangélica Luterana do Brasil, a fim de que continuemos ensinando e pregando o Evangelho com clareza e pureza. Continuemos administrando os santos sacramentos, sempre conforme a instituição de Cristo Jesus. Concede a todas as congregações de nossa Igreja o poder de anunciarmos o Teu Evangelho e assim auxiliar os Teus filhos a vencerem os desejos pecaminosos da velha natureza. Abençoe-nos, Senhor, para que continuemos a vencer as tentações de Satanás, continuemos a vencer as tentações que o mundo traz e que possamos viver a nossa vida em santidade, retidão, todos os dias de nosso viver.
Olhe, Senhor, para a necessidade de cada um. Neste início de Quaresma, nos leve a uma verdadeira reflexão sobre o nosso pecado, sobre o quanto merecemos a condenação eterna, mas também a olhar para a alegria da obra de Cristo, saber que seu sofrimento, sua morte e sua ressurreição foram para nos dar vida em abundância, vida e salvação. Que o Senhor firme essa certeza em nossos corações, que o Senhor continue atendendo às nossas necessidades, que o Senhor continue a receber as nossas gratidões. E finalmente, ó Senhor, recebe-nos por meio de Cristo no Teu reino e faze-nos viver felizes na glória celestial. Esta oração que te fazemos hoje, fazemos em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feito a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. Nós vamos assim concluindo o nosso momento de culto e nós queremos dar os avisos da próxima semana para que você possa estar acompanhando as programações da Congregação Bom Jesus. Na terça-feira, no dia 23, nós vamos então retomar o programa Ecos da Palavra. Nosso programa que nós temos nas páginas do Facebook, do YouTube, um programa que nós já consagramos ao longo de 2020, sempre com algum pastor convidado, dando uma olhada um pouquinho mais a fundo nos textos bíblicos que foram estudados na semana que passou. E o Ecos, então, retorna na terça-feira, dia 23, anote aí para você poder participar também. Nós temos a nossa reunião de servas na quarta-feira, dia 24, às 7 horas da noite. Nós temos o primeiro encontro do pessoal da ET no dia 25, também às 19 horas aqui na igreja. Na sexta-feira nós temos então a reunião da Comissão de Evangelismo às 6h30 e na sequência às 7 horas o primeiro encontro do Grupo Vocal também aqui na congregação. No sábado que vem temos as atividades regulares, a instrução de confirmandos, a Juventude Mirim e também a reunião de jovens às 19h30. E o nosso próximo culto, então domingo, às 8 horas da manhã. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua família e que este culto de quarta-feira de cinzas o leve a um período de reflexão com este início de Quaresma, mas que também lhe dê a certeza da alegria sempre presente e constante de Cristo em teu viver. Que Deus assim te abençoe e que Deus te dê uma abençoada semana. Amém. Jesus confio, porquanto me remiu, por sua luz me guiou, as trevas destruiu, seu sangue tão precioso de todo me lavou, meu Salvador gracioso, a vida me legou. Cobriu-me de justiça, de suma perfeição, não temo qualquer lição e nem a perdição. Jesus, em ti repouso, pois sei que irei ganhar do seu supremo gozo que nunca irá cessar. Dele